É o podcast Não Sei Ser. Olá! Tenho-vos entregue bons convidados ou não? Assim, tal, e vocês têm ouvido, vocês têm seguido no Instagram, vocês têm sobrevivido e é isso que mais interessa. Tinha aqui algumas recomendações para vocês, a terceira vai-vos deixar malucos. A primeira é, obviamente, um espetáculo dia 7 de outubro no Vilaré, chama-se Não Sei Ser, é comédia, é stand-up comedy, mas feito de improviso, que parece ser um contrassenso e se calhar apareçam, 7 de outubro. A segunda recomendação é, se jogarem mímica, por favor, não continuem a repetir o mesmo movimento, como se a pessoa percebesse, está bem? Estamos a fazer pássaro, a outra pessoa não percebe e de repente isto não ajuda e não vale. Só assim uma recomendação que me ocorreu, não porque tenha jogado recentemente cá em casa. A última recomendação que eu tenho para vocês é um filme, Yorgos Lanthimos, um realizador grego. Calma, eu não sou o Rui Tendinha, até porque eu não acho que stand-up seja uma preguiça, como ele disse num podcast do Expresso. Um dos primeiros filmes dele, Dogtooth, é sobre o poder autoritário, a seita, é uma família que vive de acordo com uma espécie de seita e que tentam não preparar os filhos ao máximo para saírem de casa, mas já que falei de mímica antes, o Miguel e eu estávamos a ver este filme e de repente olhei para uma cena e pensei, isto não é falseado. E como devem saber, existem vários métodos de representação, há alguns em que se falseiam as ações e as emoções, outras que são mais de não, têm mesmo que sentir, têm mesmo que levar com a chapada na fronha, e há uma cena em particular que eu vi e pensei, não, isto foi a sério, só pode ter sido a sério. Fui à internet e, efetivamente, houve um momento em que um dos protagonistas espetou um halter na fronha e ficou coberto de sangue, do próprio sangue dele. Um halter na fronha, assim, em frente. Fica assim uma recomendação, uma reflexão também do que é que será a representação e tudo mais. Portanto, o filme chama-se Dogtooth, Yorgos Lanthimos, e fica aqui isso. E aproveitei também aqui para subir aqui um bocadinho o nível de recomendações, porque hoje temos a magnífica Ana Markle. Falámos sobre tudo e mais alguma coisa, falámos sobre pão, sobre vintage, sobre a conjetura atual, falámos também sobre perimenopausa e menopausa, maternidade e mais coisas que eu agora não me lembro, porque o que é que ouçam, não é? Acho que é muito isto. Ana Markle, é verdade que vais voltar a fazer rádio? Não é. Então eu faço uma pergunta para agarrar as pessoas e invento e afinal não é verdade. Não é verdade. Quer dizer, pode vir a ser verdade e eu não Calma, saber. é um X. Pois. É a partir de um X para cima, é só dizer. E de um horário para baixo. É isso mesmo. Um horário para baixo ou para cima, consoante a perspectiva. Eu voltar a fazer manhãs. Não contem comigo para fazer manhãs em lado nenhum, na rádio, na televisão, numa padaria, isso não contem, porque eu apercebi-me do quão destrutivo aquilo era para mim. É mesmo. Mas sim, estamos bem de manhãs, não estamos? Não, estamos bem. Eu, por acaso, outro dia falava com o Rui Maria Pego precisamente sobre isso. E estávamos a partilhar essa dor horrível. Nós devíamos fazer um almoço só de malta das manhãs. Sim. Com Mariana Alvim. Tudo. Mas espera, mas devia ser a malta que não faz manhãs. Não, mas espera, a cena é... Para todos se juntarem e dizerem tipo, de que bem que estou. E a Mariana depois passava, só que a Mariana tem um trajeto ainda mais engraçado, que é, saiu das manhãs, foi para as tardes e agora voltou às manhãs. Quero imenso saber o que é que... Percebes? Que loucura, não consigo sequer imaginar. É um X. O que é que é um X? É um Só X, pode ser um X. Porque eu não consigo... Xizão. Mas é um Xizão, porque no meu Xizão, caso... pera.
No meu caso, só se fosse um x-ato, que era para... Tem mesmo que ser, para ir cortando um bocado. Para ir cortando um bocado. Olha, eu lembro-me quando fazíamos manhãs que estavas com grandes dores de cabeça, que sofrias para caraças, depois acho que vieste a descobrir que era perimenopausa, que tinha um bocado a ver com isso, ou não? Quer dizer, as dores de cabeça sempre me perseguiram, só Sim, que mas foi mais foram-se intenso. Acentuando e de forma mais aleatória. Sabes sim. que estou a ficar velha também, ando com imensas Conta-me dores tudo. de cabeça. Tosse. Ando Perdão. com imensas dores de cabeça sempre quando o anel vaginal deixa de fazer efeito, porque estou mais sensível à queda de estrogénio por estar mais perto dos 40. É isso, amiga, é isso, Não é isso. posso, Ana! Não, prepara-te, porque a perimenopausa é um longo caminho, não é? Que começa devagarinho. Provavelmente já Ana. estás a... Mas não angustia-te, não me angustia nada. Mas eu não tenho pipi grisalho. Mas se tivesse o pipi grisalho, tira os pelos. Mas já tens pipi grisalho? Não dou grandes hipóteses, estou sempre a fazer depilação. Ok. Portanto, não sabes se há aquele mais assim ou se há aquele mais... Não, eles estão assim, estão misturados uns nos outros. São pessoas que. São pessoas. São pessoas que são muito gregárias. Percebes? Assim, muito Porque junto. podia ser assim um gueto de. Não, mas não há. Estão todas muito misturadas, felizmente. Mas Falemos de mais facto de não nomes dão públicos. muitas Públicos. hipóteses. Agora estão públicos. Agora não Sim. são públicos, Sim. são bastante privados. Já foram mais públicos noutros tempos, outras vidas. Então não tem canita a envelhecer? Não me encanita muito a envelhecer, na medida em que eu não. Eu outro dia estava a fazer este raciocínio que é. Eu gostava, às vezes penso assim, eu gostava de ter cuidado melhor do meu corpo quando tinha tipo 30. O que é que andaste a fazer? Fazer mais ginástica, pá, o que é que andei a fazer? Andei a fumar muito, a beber muito, sei lá, Sim, essas sim. coisas que as pessoas fazem. E a dormir pouco, essas coisas todas. E só que eu penso assim, eu não podia ter vivido de outra maneira, eu não tinha maturidade para apreciar a saúde. Pronto, não tinha. Percebo? Percebes? Percebo, e naturezas e merdas. Pronto. A natureza sempre apreciei, mas Sim, mas durante o dia. estava na natureza, provavelmente, a estragar-me toda. A fumar com uma E- litra. Exato, imagina. Tão lindo isto. Sozinha, não havia manif nem Ninguém, nada. nada, não se passava nada. Só eu, sozinha. E agora que chegou esta fase da minha vida, não é? Eu tenho 46 anos, isto não é Porra. brincadeira nenhuma, já estou mais perto dos 50. Pois é. E penso assim, epá, a menopausa, propriamente, eu estou em mais do que perimenopausa. Em agosto declara-se a morte. É? Porque Sim, sim. são X dias sem um o ano. sangramento. Um ano sem sangramento. Sim. Graças. E eu deixei de ter em agosto. E então, quando eu percebi, tipo, isto agora vai mesmo acontecer, pá, pensei, sim senhor, Pode ser. coisas boas. Tenho que estar atenta ao meu corpo, não é? Porque se não quero ficar com osteoporose, toda torta, toda... Sim. E geralmente ficamos um barril. Pronto. Isso é Ficamos alguma coisa... aquelas mães rotunda. Exato, mum jeans, não é por acaso que tem esse... Ora, aí está aí que eu já uso, portanto, Lá não está. é por aí. Mas também somos mães, podemos usar o que quisermos. Ora, aí está. Mas pronto, epá, sentir que tenho que... Não quero barrilar, portanto, fui à nutricionista com essa consciência. Não quero ficar cheia de dores como a minha mãe nas costas, com os ossos todos desfeitos, portanto, comecei a treinar 3 vezes por semana. Ferro? Puxas ferro? Pus ferro! Marco! Porque a minha- Fazes peso morto? foi a minha médica mesmo que disse. Ela disse assim: já tive aqui a ver os seus exames dos ossos, não tem ainda osteoporose, mas tem osteopenia. Que é tipo, mini. é a antecâmara, né, da osteoporose, e eu disse assim, doutora, o que é que eu faço? E ela, pichar ferro. Puxar ferro. Pichar ferro, disse ela, pichar ferro. E vais ao Deixa-me ginásio ou é em casa? pichar. Não, é em casa. Então, mas em casa não aumentas os pesos, estás sempre Aumento, a fazer... aumento. Eu comprei um kit daquelas da Sport Zone. caralho. Da E já Sport vou... Zone. Da Sport Zone não, da Decathlon. ninguém te paga para dizer isto, não é? Da Intersport. Não, da Manel Sport, que é em Santa Cruz. Manel Sport. sério? Não, na Decathlon. Ok. Comprei uma daquelas malonas assim cheias Sei, de sei, que na pesos. pandemia esgotou, sim. Tem 20 quilos aquilo. 20 quilos tudo junto ou tem um halter Não, com tem 20 tem 20 quilos separado? que é para ir Ok. juntando coisa. Certo. Mas tem uma PT, não é? Portanto, isto não tem uma programação, senão eu ficava lá com a mala só a ganhar pó. E estou a evoluir e Estás a estou ficar com o cu? certinha. Epá, vou dizer que sim.
Está a enrijecer, está a enrijecer. Ora, para ela. Mas o caminho, pá, eu fiquei contente de ganhar consciência. E só ganhei consciência porque envelheci. E se este é o preço a pagar, envelheçamos o melhor possível. Mas isso, eu trabalhava com a Filipa Galrão e a Filipa sempre treinou todos os dias, desde que eu a conheço. Isso, calma. Não, sim, calma. Mas eu lembro-me de gozar com ela e assim, pá, isso é ridículo, isso é um problema, isso tens problemas de autoestima, tens não sei o que. Ela, não, para mim é uma terapia e é importante para mim, não sei o quê. Eu, pá, vai-te foder, tipo... E agora eu treino todos os dias. Pois é Só verdade. que mamo bifalhão. Mamas bifalhão, mas nada de choca-pique. mal em... Pois, está bem. Choca-pique não mamo. Percebes? Bifalhão... Até por causa de glúten, tu estás velhinha no glúten também. Mas o glúten não tem a ver com isso. O glúten tinha a ver com prevenir dores de cabeça. Porque cortei nos alimentos inflamatórios, que era para ver se conseguia controlar a intensidade das dores de cabeça. E começaste a injetar Brufen. Que é para... corta. O Brufeno, eu tomava já. Onde é que isso já vai? Não, eu já estava nos Omig. Ultimamente tem estado controlável. Mas a verdade é que eu faço muitas exceções, porque eu adoro pão. Pão é vida. Se me aparece um pão, assim, vais ao restaurante, me parece uma cesta com um pão, mesmo daquele pão mesmo bom e um molho. Aquele pão da brasserie, por exemplo, aquela sementinha, vais para a semente ou não? Não, eu na brasserie, qualquer coisa, até pode ser uma esponja, vou lá molhar no molho. Sim. Uma esponja, imagina. Aquelas cor-de-rosa. Sim. Assim, tipo, para não comer pão, chuchava uma esponja de claro, molho. e bem. Mas tu gostas de pão de pobre ou aquele pão massa-mãe agora? Gosto de todo o pão, na verdade, desde que esteja fresquinho, assim a fazer crocanquinho. Pão de forma, já não consigo. Não, isso não. Então pão de forma isso já é para quem não gosta de pão. Isso é só para quem quer encher o bandulho. Mas outro dia fui ali comer ao restaurante do mercado, puseram-me uma broa à frente. Porra, de milho. Uma broa linda, uma broa Pões linda. Manteiga ou comes broa seco? Aí lá está, cortei nos lácteos também. Ai, Ana... Mas estou bem, porque eu já não ainda bem leite. que estás bem. Sim. Mas, e agora? Apetece-te, estás no sofá, estás a ver um Big Brother. Sim, Brother. O que é que vais mamar? Vou mamar, posso, por exemplo, mamar aqui um mix Ana, torrado. Ana. Calma, mas não é tudo. Sim. Porque depois, imagina, bebo jola. Jola em casa a ver o Big Jola Brother? tem glúten. Não, isso não. Isso era só deprimente. A ver o Cláudio assim, quem é que vai sair não sei o quê? Sozinha, num domingo à noite. A comer caju e termoço. Termoço também gosto, como. Termoço é vida. Não tem caloria também, tem pouca caloria. Tem mais prota. Tem muita prota, é verdade. Também já meti mais prota na minha dieta. Mas espera, tu estás a comer prota natural ou estás a fazer prota dessa? A prota do pó. Mas só pequeno almoço, assim, hoje comi uma paponga de aveia. E puseste prota? Pus lá prota. E prota com sabor ou prota não, nada? Prota sem nada. Não, tem sabor, mas não tem açúcar, que o meu problema é o açúcar das protas, que me enjoa muito, que sabe mal. Pois, aquilo às tantas, depois de uma vez, já fica assim... Ei, é nojento. Não, não ninguém me paga para dizer isto, são aquelas... Isoari. Está, quem é que conhece? Não vais para as cenas do Milhões? Não, xiça. Por ser pouco natural ou por ser o gajo? Não por ser o gajo. Percebo. Não, na também verdade... me cortou a cena. Ainda usei um desconto de uma celebridade qualquer para comprar uma manteiga. Eu achava que aquilo era do Unas. Como foi o primeiro gajo? Eu pensei, fogo, mais uma cena com o Unas. O Unas já teve frango, mas já teve charutos. Mas isso não é estranho, eu se calhar também pensei isso. Não é? Eu pensava, este gajo deve ser dono disto. Mas não é. Pois é, mas não é. E depois pronto, quando Miguel Milhão começou a mostrar... as suas opiniões. A mostrar-se em todo o seu esplendor, eu aí... já não consumia, então não faz diferença nenhuma. Tu terias interesse em falar com pessoas desse espectro ou seria qualquer coisa como não estou para isto? Não tenho muito interesse. Ok. Ou seja, eu tenho interesse, por exemplo, se eu for... claro que todos nós nos cruzamos com pessoas fora da nossa bolha, mas não muitas, até... Eu não cruzo, eu não saio de casa. Sei lá, vais ao cabeleireiro, vais à mercearia. Se uma pessoa
com quem eu tenho alguma relação, eu até tenho relações boas, sei lá, com a minha cabeleireira, ou com a esteticista, ou com a pessoa do café, ou com não sei quem. Se a pessoa disser assim, estou a pensar em votar no Chega, eu tenho interesse em perceber as motivações dessa pessoa. É isso. Não é convencer, não é... Não. Tenho interesse em perceber de onde é que vem essa... Pronto. Se for militância, aí já não tenho interesse. Não, claro. Eu acho que se for uma conversa sensata... Exato, é isso. Ainda que seja com uma pessoa cuja opinião não nos parece sensata, mas acho que, por exemplo, tanto tu como eu somos muito interessadas em pessoas, em tentar perceber a personalidade, a empatia, acho que é interessante e eu acho que está aí um bocado, acho que foi o Rui Tavares que disse que se nós estivermos mais abertos a perceber essas pessoas, é a melhor forma de combater... Claro, porque o problema foi que nós antagonizámos-nos os dois espectros, as duas pessoas que andam assim um bocado à torre e à massa nestas questões políticas. Fomos reativos, não é? Fomos muito reativos e isso acicatou muito o ódio e não deixou grande margem para haver diálogo, isso é verdade, porque... Se bem que eu acho que isto é uma conjectura um bocado incontrolável e global que nos ultrapassa. Sim. Mas eu acho que a solução passa muito mais por haver essa compreensão da motivação do outro lado, mas não quando há claramente incitamento ao ódio e à violência e ao desrespeito dos direitos das mulheres e das minorias e etc. Aí já não há diálogo possível. Está tão grave e o não apoio que está a haver à cultura, a junção de tudo no Ministério. Sim. Enfim. Sim, há muitas coisas. Eu agora tive sessão com a minha psicóloga e uma das questões por que passámos foi mesmo do mundo estar muito ansiogénico, não é? Tipo, e tu estás a lidar bem com isso? Eu lembro-me da Catarina Barreiras, aquela ambientalista fenomenal, que ela chegou a falar da eco-ansiedade. Exato. Ficou tanto por dentro de um assunto. Tu és muito sensível a estas coisas, lês muito, sabes muito. Como é que tu estás a conseguir separar-te disso? Estou a ter que fazer um grande esforço para dissociar, que é aquela expressão que se usa hoje em dia, que não é bem alienar-te, mas é conseguires viver a tua vida sem estar sempre com o coração num cesto. Porque eu penso muitas vezes que se eu soubesse o que sei hoje, ainda hoje estava a ver uma notícia no Instagram da SIC, ou que era da SIC Notícias, que dizia o discurso de ódio, os crimes de ódio e incitamentos ao ódio e à violência aumentou 200% em Portugal, foi uma coisa assim. E eu estava a pensar, se eu soubesse que o mundo ia ficar 200% mais merdoso do que já era, não tinha tido filhos. Não tinha tido um filho. Que eu ia... Porque por outro lado estás a ser ativa na mudança, estás a criar mais uma pessoa para eu agarro-me muito a isso, mas ao mesmo tempo penso assim, sim, mas daqui até se operar realmente, haver condições para se operar uma mudança, eu acho que isto tende a piorar bastante. E, é um ciclo, não é? E a minha sensação é eu só tenho vontade de o fechar na minha bolhinha. Não posso, porque não quero que ele também seja nhurro. Sim. Mas tenho tenho que pensar muitas vezes, um dia de cada vez. Se bem que um dia de cada vez uma pessoa de facto, mas depois olhas para trás e pensas, é o que já mudou nos últimos anos. Sim, está a acontecer. Mas a verdade é que está a acontecer, mas é muito pior a antecipação de toda a porcaria que está para vir, e que está para vir e que vem, que está a acontecer neste momento. A antecipação do isto ainda vai ficar pior, isto ainda vai ficar pior. É muito pior do que tu... Depois já estares imergida na merda. Não só na que existe, como na que imaginas que vai existir. Portanto, pelo menos apaga esse pensamento de antecipação. Não é? Mudemos de conversa. Sim. Pegando nisso de manter o teu filho na tua bolha, eu acho e sei que és uma pessoa bué fixe, bué sensível, bué empática e que talvez tenhas dificuldade em dizer que não a algumas coisas. Ou já estás melhor nisso? Não tenho, nunca foi muito uma questão. Não, foda-se, então deixa-me apagar aqui o exercício todo que eu tinha. Então, mas espera, eu vou dar-te aqui alguns cenários e tu dizes-me como é que, se conseguias ser... mas espera, dizer não, tu estavas a falar, não é dizer não ao meu filho, é dizer não da forma geral. Não, dizer não às pessoas. Agora estou melhor, já foi um problema, já. Mas sim, já foi um problema. Então, mas espera, não me fodas. Vamos a isto, vá.
Vou dar aqui alguns cenários então em que quero saber como é que reagirias. Está bem, eu gosto disso. A irmã de um amigo teu Ok. é cabeleireira e tu foste lá para ser modelo de um corte de cabelo. Ficou uma trampa. Ficou terrível. E ela pergunta, o que é que achaste? Estás linda. Não, eu acho que hoje em dia já dizia assim, não adoro. Mas se calhar tenho que me habituar. E depois penso, exato, dizia, não adoro, mas isto vai lá. Isso não é um não. Isso é tipo um equilíbriozinho da pizza. Ou é tato, não sei. Mas é que ao mesmo tempo, não é... Se eu me presto a esse teste, eu tenho que me responsabilizar um bocado, percebes? Verdade. E nesse sentido, se não me sujeitava, que era o que realmente aconteceria, era eu não me sujeitar, não é? Sim, não posso. Não posso, amanhã para tenho... sempre. Exato, vou ter dores de barriga neste dia, esta hora, para sempre. Portanto, é a minha forma um bocado de me responsabilizar. Pá, porque imagina, tens assim, ela nunca cortou o cabelo a ninguém e quer-te fazer um teste? Então vá, vamos a isso. E depois, sou estúpida! Esta porcaria que me fizeste! Pá, não faz sentido, isso não... Parece um piaçaba molhado. O episódio é tipo, respira, responsabiliza-te, tipo, pronto, não adoro, mas iria ajudá-la se tu fosses honesta. Então, mas ser honesta era dizer isso, não adoro. Ela estava com esse da cara lindo. E ela, se calhar, tinha tirado um curso de cabeleireira. E eu não é? Portanto, ela tinha o seu sentido estético. Certo. E, portanto, é subjetivo, é aquilo que estás a querer dizer. Eu ia até onde é subjetivo. Portanto, eu não dizia assim, não, isto é taxativamente uma merda de um penteado. Dizia só, não adoro, mas eventualmente acabarei por me habituar e dá-se aqui, faz-se assim. Ok. Não. Próximo cenário. O teu filho diz-te, aos 16 anos, que está a pensar ser militante de um partido de extrema-direita. Como é que é? Como é que fazemos? De certeza que as coisas já tinham corrido muito mal até então. Portanto, não já tinha um bigodinho assim em casa? Porquê que estás a deixar esse bigode? E ele, nada. Como assim? Como assim? Xiça. Eu acho que isso não podia ser surpreendente, senão eu estava a ser uma má mãe. Se isso me surpreendesse assim, tipo... Então, ainda ontem estavas na festa do bloco. Porquê é que tens sangue nas tuas botas? Exato, nas tuas Doc Martens de biqueira de aço. Sim. Portugueses é com S. Que horror. O que é que eu fazia? Eu nem consigo imaginar o que é que pode levar... Falava muito com ele, mas eu sei que ele não ia querer falar comigo, não é? Porque tinha 16 anos e... Pois há aquela cena de os gajos se podem identificar connosco como querer exatamente ser o contrário. Mas mais ou menos. Eu acho que isso não é bem assim. Mas não vai para a nhurraria. Eu acho que uma coisa é tipo haver ruptura geracional, outra coisa é ver mesmo... quando há mesmo assim uma cena, quando sais completamente fora, mas de uma forma... És adotado. Gritante... Não, acho que se a relação não era... Não tinha aquele não era boa. Seguro. Sim, eu acho que sim. Acho mesmo. Uma coisa é tipo, o meu filho chegar e dizer assim, já era estranho, mas vá, juntei-me à JSD. Nada de errado, atenção, não sequer estou a comparar. Sim, mas só por dizer que, pronto, toda a gente sabe, uma família de esquerda, e ele dizia, e eu dizia, está bem, pronto. Vou ser economista... Estou a pensar até em um dia ser primeiro-ministro. Pronto, e eu dizia, pronto, tá, ok. Outra coisa é tipo, ei. Aí já era uma cena, aí já era tipo, temos que ir ao psicólogo. Eu pergunto isto porquê? Porque tu consegues, pronto, és mais velha do que eu às vezes não consigo deixar de ser empática e passar para a responsabilização das pessoas, agora num cômputo geral. Ok. Percebes? Tens um gajo que é absurdo, que é um cretino, que gritou contigo. Uhum. E eu sinto, bem, este gajo está a passar por um mau bocado, coitado, não sei o quê, não vou lá ajudá-lo, mas pensa assim, coitadinho, nananã. Tu tens essa empatia
mas pronto, se calhar afastas-te e nunca mais estás nesse ambiente. Epá, sim. Mas tu pensas, o gajo é cretino ou pensas o gajo é coitadinho? Eu penso, eu não penso que é coitadinho. Certo. E provavelmente... Eu também não é coitadinho. Exato, gente, não. Eu faço um exercício às vezes que é tipo, como é que foi a infância desta pessoa? É isso. Pronto. Esse exercício eu faço. Até fui ouvir outro dia uma série pequenina do Observador de podcasts sobre a vida do Elon Musk. Tipo, para perceber o que é que se tinha passado para aquele gajo ser como era. E a infância dele é tenebrosa. É super. É tenebrosa. Tipo, ele ia para campos de férias, o pai mandava para campos de férias, que era tipo tropa. Exato, aí já me perderam. Campos de férias é merda. Mesmo que fosse para cantar com Baiá, já me tinham perdido. Mas aqueles tipo tropa, era para andar à porrada. Mesmo... Tipo, incitavam ao bullying, tinhas que andar à porrada para conseguir comer. E depois o pai era super abusivo. Depois ele era bullied na escola, levava porrada de meia-noite, fizeram-lhe a cara uma vez, o pai ainda o culpou a ele. Depois dava-lhe, tipo, punha ele e o irmão de pé durante horas, só a ouvir o pai a insultá-los durante 3 horas, tipo, pumba, mandá-los abaixo. E além disto passava-se no apartheid, não é? E o gajo via pessoas a ser assassinadas assim à sua volta. Então, é cretino ou é coitadinho? E isto tudo sendo autista, não é? Pronto. Pois. Por um lado pode ser. Não sei. Às vezes poderá haver traços que, não sei. Por acaso vou entrevistar que o defendiam? Sim, que talvez criasse ali uma barreira, não sei. Eu vou entrevistar em breve uma mãe de um autista, a Karina, e acho que vai ser interessante nesse aspecto. Mas sim, pronto. Coitadinho ou coisa? Portanto, não chega a ser coitadinho, chega a ser porque tipo... é uma besta. Exato, eu não posso desculpar o que uma pessoa faz no presente em função dos traumas do passado, porque tu podes passar por traumas terríveis. E no outro dia falava disto no Voz de Cama com a Tânia, que era... As pessoas dizem assim, eu levei porrada quando era pequena e estou aqui, impecável, espetacular. Não estou traumatizada. Porquê? Já passou o trauma, não pensou muito sobre isso, não é? E já não leva pancada, está contente com a sua vida, pronto, está tudo. Certo. Se essa pessoa viajasse no tempo, no momento em que levantaram a mão para lhe encher de porrada, se calhar ele, se pudesse fugir, fugia, não ficava a levar essa porrada, não é? Bom. Não era tipo, porque eu mereço. Exato, lá está. Sim. Não, porque vai ficar tudo bem no futuro, portanto eu vou aqui sujeitar-me a levar essa sova de cinto. Mas há pessoas que têm traumas e que processam os traumas de uma forma diferente e há pessoas que se vingam dos seus traumas exercendo traumas sobre os outros, há pessoas que os processam de uma forma mais com mais autoanálise e de uma forma mais sensível, vá. Já não sei onde é que eu queria chegar com... pronto, isto para dizer, não podes desculpar um gajo que faz merda no presente em função de coitadinho que infância que teve, mas podes pelo menos não ter vontade de lhe bater, que eu acho que já é ótimo, que se tu fizeres o exercício de não, este gajo foi pronto, tipo Elon Musk, não é? Este gajo foi maltratado, não teve amor, não teve foi vítima de bullying na escola, foi sabe-se lá o quê, violência doméstica, ou seja, tu podes pensar e ter essa empatia, chegar a esse ponto que é, não é coitadinho, mas este gajo passou por muitas merdas, se calhar para estar a dizer o que está a dizer, o que não implica que ele não seja um cretino, na mesma, portanto é um bocado dos dois. Eu tenho de aprender um bocado disso, mas pegando nesta parte da conversa, o que é que tu juraste a ti mesma que nunca irias fazer sendo mãe? Para mim era gritar, que é uma coisa que eu tenho de aprender a fazer, que é eu estou no espectro drunfado e tenho que parar. Tenho que parar porque às vezes é preciso ser assertiva e a minha bitola da assertividade é tão baixa que falta aqui um bocado o não. Claro que não é isso. Mas na minha cabeça tudo aquilo que passa o drunfo mas eu não grito. Não é o grito, é o deixar de ser doce, percebes, às vezes. Eu digo nãos assim, de cara feia, tipo, não. Pois. É isto, tipo, não, Manel, não podes fazer isso.
E depois a seguir até que explico porquê. Que ele fica super ofendido, não é? Tipo, fica tipo, isso sim. O quê? Já não gostas de mim? Eu, não, filho, eu mesmo quando estou a ralhar contigo, já não. Deitaste-se abaixo, agora já não gosto. Inscrevi-te no campo de férias. Exato, que horror. Não, mas tipo, eu mesmo quando estou, por exemplo, a ideia de discutir em casal para mim é um bocado... Sim. Também nisso não acontece cá. Não, batem portas. Eu tinha amigos que chamavam nomes uns aos outros, em casal chamavam-se nomes quando discutiam, e depois a seguir estava tudo bem. Eu penso assim, porra, não chamo nomes a ninguém. Olha, falando em trauma, é um bocadinho... Pois, lá está. A não resolução, a falta de análise. As pessoas acham que quem não discute é fã. É fã, é mole, é conicha. Mas então o que é que juraste? O que é que disseste a ti mesmo? Pá, eu quando for mãe, de certeza que o arriar, não é? Assim, bater, claro. Bater, gritar. E o composto também. O piti, 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 pipi. E ou seja, eu tenho muita linguagem de amor, mas silly, assim, parva. Não é aquele tipo, agora vamos comer ali, está bem? Um merenguinho Então bom. Mas por outro lado fazes desenhos para ele levar na lixeira para a escola. Todo miminho, e digo coisinhas fofas, muitas, e beijinhos e adoro-te. Mas assim a condescendência, já sei, é uma coisa que já sei, lembra-me agora, por causa da condescendência. Nunca, isto ainda vem aí esta fase da vida dele, não é? Mas tipo, passando para a adolescência, nunca lhe vou dizer isso é só uma fase. Isso eu jurei a mim mesma. Que é das coisas que eu me sentia mais afrontada quando era miúda, era quando a minha mãe dizia assim, isso é uma fase. Eu pensava mesmo tipo, pá, não estou mesmo nada a ser vista. Se tu fores adolescente e morreres amanhã não é uma fase, foi o fim da tua vida. Portanto, esta ideia de que as crianças e os adolescentes são todos uns estagiários para a idade adulta e que a idade adulta só é que conta, dana-me muito. Olha, vamos para o teu livro. Vamos, não tenho aqui. Também não é, Ana? Aí eu tenho que dar, quando fomos à Brasserie. Eu também posso comprar, hein? Não, mas eu gostava de dar. Já dar, eu compro. Eu gostava de dar. Uma das coisas que toda a gente vai dizer o mesmo, o livro é lindo, a tua autenticidade, o exercício faz-nos levar também para a nossa própria adolescência, é bom conhecer-te melhor, é bom saber, apesar do nosso imaginário sobre ti ser muito esse, tu já deste tanto de ti que não surpreende, surpreende alguns pormenores, o primeiro beijo, esse grau de pormenor sempre tão... Pensava muito. Sim, não, mas a forma como tu contas é musical também, percebes? Tem... Na interação também com o desenho da Cristina Casnelli. Era isso que eu te ia dizer. É isso que eu te ia dizer. Não desvalorizando, mas que desenhos... Não desvaloriza nada porque, pelo contrário, acho que as duas coisas acabaram por se fundir completamente. Fenomenais. Os desenhos, tipo, fiquei louca. Ela fez um trabalho incrível porque nós nem sequer vivemos no mesmo país. Ela vive em Londres, ela está imigrada e eu mandava-lhe o texto e ela ia trabalhando o texto e eu, quando voltava, parecia que o texto tinha ficado mais rico, percebes? Através da imagem, é espetacular. É uma obra de arte. É mesmo. Vai além da literatura. Tu estás a ver aquilo e é tão comovente ler-te quanto ver o desenho. Sem dúvida. O ritmo que ela imprimiu, está muito fixe. Nós vivemos agora na era do cowboy e tudo isso, eu tenho e uso, mas acho que este livro é crucial tê-lo e senti-lo, e aposto que a gramagem é do caraças. Isso eu já não sei dizer, mas eu só disse que não queria páginas brilhantes. Sim, lá está. Tudo mate. Exato, matezinho. Porque aquilo acaba por, sendo da Penguin, não é? Que é uma editora mais mainstream, acaba por ter assim uma pinta indie que eu queria que tivesse, pronto. Porque também porque és tu. E porque senão ficava facilmente, se fosse outra pessoa a escrever esse livro... sem essa autenticidade, ou se fosse escrever com uma perspectiva mais comercial ou de posicionamento, facilmente se tornava desinteressante o livro, sim, sabes? Porque ali o grande dilema
que eu acho que não é resolvido pelo livro, mas que era muito difícil de resolver, a ideia era chegar a adolescentes, não é? Aquilo é editado por uma editora juvenil, por uma chancela juvenil. Eu não sei se chego, ainda estou para perceber, pronto, o livro saiu há muito pouco tempo, ainda estou para perceber se chego ou não chego, porque os adolescentes leem pouco e leem outro tipo de coisas. Mais ou menos, sabes? Aquilo que eu estou a assistir com a minha filha é a cena do... Agora tenho medo de estar a ser incorreta, mas não sei se é mangá ou é mangá. É mangá, ou seja, muita ilustração. Pois, é verdade, texto, aqueles romances mais, aqueles que há aí dos dois putos, o Stop Heart. O Heartstopper, sim, sim. Stop Heart é livros, é livros de gajos a mamarem-se. Sim, é gays. Não, as novelas gráficas estão a ter um grande... É isso, obrigada. Sim. Não, o teu livro encaixa-se um bocadinho, eu acho. Encaixa, só que os meus vão muito por tendências, TikToks e coisas assim. E o meu livro é um bocado um alien no meio disso, tipo, é português. Sim, não é Coreia, sim. Exato. Mas pronto, a ideia também, sendo que o objetivo era chegar aos adolescentes, a ideia foi sempre chegar aos pais também. E através dos pais talvez chegar aos filhos e promover aí uma ponte entre ambas as gerações, porque eu acho que estão muito... estão sempre, é histórico, não é? Que os adolescentes se tentam libertar muito dos pais, mas que os pais... nunca se devem sentir afrontados com essa tentativa de libertação, porque... Sim, é só mais um cordão umbilical, não é? Eles continuam a precisar de colo. O colo tem que surgir de outra forma, não é? Não é um colinho assim com um latagão. Por mim era na boa. Com barba. Pois, exato. Nem quer pensar nisso. Como é que é escrever uma coisa simples? Tu que lês tanto ao longo da tua vida. Mas eu só sei ser simples. Não, eu ontem estive com uma amiga nossa e ela atribui um grande peso à escrita de um livro que tem de ter determinada credibilidade, tem de ter... Tudo bem que tu não és cientista nem especialista, és tu, a ser tu, mas tu que gostas muito de literatura e de não sei quê, como é que não sei quê? Olha, e dessas merdas, pá. E dessas merdas para aí... Tu sentes-te bem ao seres simples ou foi um exercício que tiveste de fazer de valorizar também? Momento. Então. Estou a ficar sem bateria no computador, vou ligar. Está bem. Eu acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra. As pessoas têm uma ideia, quando não estamos a falar, atenção, de escrita científica ou de escrita de especialidade, que isso tem uma linguagem dizer, própria. Olha, sapos e merdas. Exato, sapos e merdas. Stop arts e mamar na boca. Eu acho que há muito esta ideia de que tu, para mereceres escrever um livro, tens que ter uma certa solenidade e pomposidade no teu discurso e não sei o quê. Eu agora convidaram-me para escrever uma peça de teatro e eu tipo... Estou toda borrada porque eu tenho... Tu sabes, até almoçámos sobre este assunto. Estou toda borrada porque é teatro, não é? Mas o teatro não tem que ser teatro, é literatura, não tem que ser literatura. Exato, sim. Pelo contrário, há livros que eu adoro, super complexos, a nível de estrutura, de história, não sei o quê, que se leem assim num fogo porque são muito simples, muito Mas pronto, isto depois depende. Há pessoas que gostam de rabiobinhos. Eu, pessoalmente, como leitora, também não gosto. Rabiobinhos? Rabiobinhos. Assim, que é isso? De tipo... barroquices. Barroquices, rococós. Sim. Rabiobinhos. Não será uma questão de ego? Esse tipo de... Pode ser de ego. Pode ser uma questão de defesa, de não dominares tanto... questões de estrutura blazer, da história, sim. Exato, então metes um blazer chique por cima para disfarçar essas fragilidades. Eu acho que existe muito isso, chama-se pretenciosismo. Não, mas existe, acho que é uma defesa, é isso, não é? Que as pessoas são movidas para esta ideia de que de que tens que ser muito bom e as pessoas acham que ser muito bom é mostrar os ouros todos e não é? Às vezes a verdadeira arte, no sentido de craft de um texto, deve estar muito mais invisível, muito mais nas entrelinhas, muito mais para mim, não deve ser na forma, a genialidade não está tanto na forma,
está muito mais no que a forma acaba por revelar. Sim, na que forma permite revelar. E nesse sentido... Mas isso foi um exercício que tiveste de fazer para ti mesmo? Eu acho que foi o jornalismo que me ensinou isto. Eu fiz poemas foleiros como toda a gente na minha adolescência, tenho ali guardados. Mas por outro lado também, os diários também podem ter ajudado, porque eu escrevia muito o stream of consciousness, não é? Eu escrevia muito sem pensar quando era miúda. Sem pensar, sem corrigir, os meus diários eram mesmo só para mim, não tinha nenhuma... Não sabias que iam ser editados, e o diário ia-me passar da cabeça. E isso também te dá um certo treino de escrita não demasiado autoconsciente, não é? Mas depois também passei por aquela fase em que queria escrever livros e se calhar aí já ia assim, arrepimpava mais a escrita. E depois o jornalismo fez-me ser super sintética, cada vez mais sintética, desbastar. E acho que já desbastei tanto que agora até tenho alguma dificuldade em ser analítica a escrever. Tipo, adorava escrever um romance, mas a ideia de encher um livro de palavras... até me assusta um bocado. É tão difícil. Entrevistei no outro dia a Patrícia Muller, sabes quem é? Uma sei perfeitamente, sei. E ela escreve a metro. Pois, mas escreve a metro não há parva. Mas a Patrícia ela imerge-se mesmo na cena. Mas a Patrícia tem uma cena ótima que é... Ela vive da escrita já há muito tempo. Sim, da escrita de novelas e de argumentos. É como para nós fazer rádio, é fazer. Sim, é fazer. E a escrita é super um músculo mesmo. A ideia de... agora não estou inspirada. Agora não tenho as condições necessárias. É abrir folha. Abrir folha e fazer. Quem me dera, isso eu não consigo. Ainda agora me estava a queixar a minha terapeuta também, que é, eu preciso de escrever por atacado. Eu preciso de saber que tenho 5 horas pela frente para escrever, porque se eu souber que tenho meia hora, não começo sequer. Claro. Mas é ridículo. Dá ansiedade depois de performance. Não crias um lugar para escrever, não inventas esse tempo. Isso Proust. Proust! Corra! À la recherche du temps perdu! Big Breda! Proust! Não, mas o gajo forrou o quarto com cortiça e metia-se lá e nananã. Cada só um tem o seu método, lá está. Pergunta. Sim. Eu noto que desde que deixaste de fazer manhãs, pelo menos é a minha impressão, que estás mais colorida. Estás mais, cabelo mais cores, sim. mais não sei o quê, roupa mais nananã. Tu sempre foste assim, só que não tinhas tempo, convívio com Tânia Graça, saída da depressão, perimenopausa. O que é que se passa? Várias coisas. Uma, que por acaso estava a falar isso com a Inês Lopes Gonçalves outro dia, que ainda faz manhãs, não é? Sim, tempo. Tipo, eu aprendi a pintar os meus olhos por ter tempo de manhã. E então comecei a comprar sombras de bué cores e não sei o quê. Outra coisa muito importante. Vintage. A vintage. Isto mudou mesmo a minha vida, porque eu sempre gostei de roupa muito... ia dizer flausina. É? Flausina. Sim, não, mas roupa muito vistosa. Ok. Vistosa. E lembro-me que tive um casaco que eu perdi e adorava, mas foi há muitos anos, que era um casaco de napa cor-de-rosa. Eu usei aquela merda, tinha os meus 20 e tais, usei aquela merda até um dia, enfim, evaporou-se numa noite de copos. É tudo lá parar. Hoje em dia vais encontrar um gajo qualquer no Tóquio com o casaquito cheio de beata. Agora, o que é que acontecia? Eu sentia que isso era sempre uma exceção. Até porque era difícil tu comprares roupa que saia um bocado das tendências, e as tendências com o tempo, isto é mesmo verdade, e não sei o que é que explica isto, e não sei se isto também é uma questão política que merece a reflexão, que é, as cores desapareceram. Do vestuário dos homens nem se fala. Verdade. Porque o meu marido tem muita vontade de ser também flausino e vistoso e às vezes vai e não há nada, é boring. Boring. Nem a Springfield. Não, que horror, pá. Quando tentam ser mais... Não é desigual para gajos. Acho que é. Mas quando tentam ser, não é, mais coisa... Sim, é esquisito. Loucos, as marcas ficam loucas, tipo, quando tentam ser um bocado mais extravagantes. Sim, ou sopas. Sim. E na Vinta tu consegues... coisas que não encontras em lado nenhum, até às vezes de lojas que existem camas de coleções dos anos 90 ou 2000, certo, não sei o quê.
Epá, isso, e por tu meia, isso foi. E sem provocar danos no planeta. E ainda podes vender. Pá, mas ainda tu não podes vendes, vender. tu mais compras. Eu tenho ali umas sacadas para vender também. Isto aconteceu-me esta semana. Uma peça custa 15, eu ponho 10, lá os 30%, não sei agora Sim. quanto é que é. E a gaja põe 14 e eu ponho 10,05. Epá, porra. E as pessoas vão Mas porque já nem quero Já a não peça, queres, é estás a mesmo ver? só, bora. Estou só a curtir. E a gaja tipo, depois põe 14 outra vez. E eu 10,10. Fogo. E às tantas a gaja começa-se Já a passar enlouquecer. isto. Não, responde assim, bem, se não tem interesse em comprar a peça, eu também, de género, tenho merdas para fazer. Sabes? Porque receber notificações. Tão Isso é bom. muito bom. Isto é o quê? Passiva-agressividade de comércio? Epá, é o quê? gosto muito disso. Perimenopausa também ajuda muito a Pois esta é, libertação. isso era interessante, eu Pronto. gostei da minha pergunta, vamos responder. Não, é sim. só, também contribui muito para isso, porque a ideia de tu estares a envelhecer, no meu caso, faz-me sentir mais gaiteira, porque faz-me sentir, isto é verdade, que é, eu já não estou no campeonato do Gagedo. Calma, não estou a dizer isto menosprezando-me, não é Sim. o mesmo campeonato, não tenho 20 anos. Não estás interessada, sim. Não estou interessada, não... Certo. Pá, imagina, se eu trabalhasse em televisão, ou se fosse atriz, Sim, pá, sim, se calhar, mesmo com a minha idade ainda estava fixe, e se calhar ainda ia estar em angústias para manter um bocado aquela identidade que tu construíste com base no teu aspecto físico. Epá, eu estou-me a cagar. Sim, E então, a eu partir do momento esmofo. em que eu me estou a cagar, epá, isto é muito libertador e eu tenho muita pena que esta cabeça não fosse assim há 20 Fez anos. Pá, tenho parte, mesmo chegaste pena. aqui na Pronto, mesma. É verdade. E eu penso sempre, mesmo em relação a este livro, que é a Ana, que escrevia aqueles diários, ia ficar tão feliz Por se chegar visse aqui. esta Ana, que podia estar vestida exatamente da mesma maneira e com o cabelo igual. E tipo, e melhor ainda porque furei o nariz, que é uma coisa que eu sempre quis fazer e só fiz em Eu adulta. também, Mas sim. foi. Sim. Sabes que ler o teu livro foi li numa assentada, também é bom ter livros assim, está bom ter ler no telemóvel, tenho que preparar a entrevista, foda-se, tenho que ler esta merda. Sabes como é que é? Também já passaste por Claro. isso. Mas é tão bom ler o teu livro e uma vez estava a falar com o meu psicólogo e várias, ao longo dos vários anos. Ou então estavas a falar com ele no café. Uma vez estava Sim, a falar com ele. fomos fumar. Exato. Fomos Fizeram fumar uma pausa os e foram dois. fumar. Sim, E disseram assim, Olha, esta gaja... Quer tomar um cafezinho ou não? Vai uma bica? Estou a pagar este tempo ou não? Isso era um exercício. Depois ele começava a falar-te de ti própria, de ti. Sim, Como sim. se tu não fosses tu. Sim, Começava a dizer era assim, olha, tenho uma pá, paciente. estou a dar agora aqui uma sessão de uma paciente tão estúpida, pá. É burra, a gaja é nhurra, a gaja é não sei o quê. Mas houve uma vez que eu disse, acha que isto do sentido de humor, nananana. Joana, isso é coping, mas arranjou maneira de fazer dinheiro com isso. Isso é awesome. E no fundo, todo aquele overthinking e isolamento, paixão pela música, comunicação, sofrimento, incompreensão. Ana, tu vives de ti. Neste Pois momento, é. vives da tua cabeça, da tua criatividade, Pois da é. tua sensatez. É verdade, isso é uma boa frase que não esquecerei. E não é só, tipo, tornaste uma pessoa incrível, não é isso. Tu és, claramente, tudo aquilo. Pá, É o teu trabalho. É verdade, mas isso coloca-me, em termos de identidade profissional, é confuso para mim. Eu às vezes penso que gostava de saber um ofício, tipo tu és uma estudiosa da comédia e sentes isso, às vezes, gostas de ir ao fundo, não gostas? Sim, gosto, mas também gosto de não ir, que é para conseguir fazer. Claro, e porque tu naturalmente tens graça, Sim, pronto. Sou claro. um prato, sim. Prato cheio de entrecote. Mas deviam-nos pagar tantas marcas de estar aqui agora. Foda-se, não, este é o segundo podcast em que estou a falar de brasserie. Lá está. Enfim, Portugal, e vocês é que sabem. Não. Pensei que estavas a ameaçá-los do género. Não, senão vou a Portugal. Mas sim, tu mas vives isso- de ti. Mas às vezes fica assim um bocado tipo, o que é que eu faço com isto? Agora fiz Estás a um fazer livro. tudo. Agora fiz um livro. O E o que é que eu voz de faço cama. mais? Pois, o voz de cama também sou eu, é verdade. Tipo, as tuas Mas depois contratam críticas para quê? musicais, Contratam para ser? para seres tu, pá. Venha aqui ser neste palco. Sim. Tu és uma artista. É o que se passa aqui.
Eu acho que às vezes podes ter a tendência para pensar, sou tudóloga, não tenho nada, não sei nada, super não sei o que, não sei o que mais. Sim. Não, tu és tudo, não é? Tu gostas, tu vês pelo trabalho que estás a fazer no teu Instagram, todas as tuas valências pessoais que são ricas, percebes? Tudo aquilo que tu dás, ainda no outro dia estava a falar com a Tânia sobre isso, a forma como tu respondeste a um gajo qualquer que disse, tens um nariz, não sei o que, não sei o que mais. Tipo, tu deste, nem foi chapada de luva branca. Não era a foi intenção, isso. eu estava a fazer um bocado um ensaio sobre estes ódios. Sim, de género, estamos juntos, está tudo bem, tome gatinhos, não sei o quê. Pá, tu és uma pessoa que contribui mesmo e que trazes imensa riqueza só por seres. Fogo, obrigada, Joana. Não, e essa Ana, eu acho que ficaria... Acho que é bom ela não ter sabido disso. Pois, Acho que é bom. Não, é verdade, sem dúvida, sim. Sim, porque é aquela cena, assim, eu não queria ir lá atrás dizer-lhe, porque... Ela ia pensar, pô, caralho. Deixa-me em paz. Olha, fiquei super angustiada por teres perdido aquela carta. Epá, por onde é que aquilo foi parar? Isto fica aqui um teaser para o livro. É uma carta de que eu falo no livro. Que tristeza. E pá, tenho mesmo... Quem encontrou essa merda deve estar no LX ou na Vinted. Pá, eu eventualmente posso tê-la perdida em casa. Ou seja, eu não a perdi, eu acho que metia no lixo sem querer. Ai, meu Deus. Pá, isso é ato falhado. Eu ainda tenho metade da carta, mas aquela metade da carta já não tinha graça nenhuma para partilhar no livro. A primeira metade era engraçada. O primeiro, o que é que estás a ler? Estou a ler 2 livros. Pronto, agora... dessas. Só que é assim, um chama-se The Summer Before Darkness, The Summer Before the Dark, The Summer Before the Dark, assim é, que é da Doris Lessing e que eu comprei na Vinted, por tudo em meia, lá está. É perfeito. E ainda por cima não se encontra em lado nenhum, portanto, livros também é altamente comprar lá, é vida mesmo. E eu comprei porque é um livro que foi referido num artigo de Substack pela Miranda July, que é assim uma ídola que eu tenho e que escreveu um dos livros que eu mais gostei nos últimos tempos, que é o All Fours. E ela falava... Vão a tirar notas, malta. Exato, vale chama-se D4, tem a edição portuguesa também. E a Miranda July falava desse livro. Não sei se foi a Miranda July ou outra seguidora dela, porque aquilo muita gente a conversar lá no chat do Substack, mas é um livro também sobre a menopausa e perimenopausa, ou seja, sobre esse outono da vida de uma mulher. Só que a escrita da Doris Lessing é assim um bocado mais especinha. Falar de perimenopausa e utilizar espesso, não queria nada. Não, mas, é assim, mas o melhor... com coágulos. Que horror! Mas o pior mesmo não é isso, porque aquilo lê-se muito bem e eu estou a gostar muito. É que a letra é muito pequenina e eu estou a ficar muito velhinha dos olhos. Pronto. Como? E cansa-me. Pois não deram um no Natal? Deram, mas porque então... Mas se calhar não estava lá ou estava caríssimo, porque eu fui lá procurar também. Então, mas filha, dá para ver. Depois falamos. Agora estou a ter um apontamento. Espera, deixa-me só dizer mais um. Mas mostra, muito. Deixa eu ver. É isto? Eu vou-te explicar como é que é. Sabes quando tens febre, tens frio, não é? Tipo, estás ali, cheio de febre. Depois tomas o comprimido e de repente vem um calor assim dentro, começa a suar. É isso. E depois passa. O outro livro, e isto é porque estou a falar contigo e também vais gostar deste livro, chama-se What About Man? É de uma tipa que é Caitlin Moran, que é uma jornalista super cómica. Moran, que é uma jornalista super cómica, que escreve muito sobre mulheres e feminismo e não sei o quê, mas depois chegou à conclusão de que precisava de falar também sobre homens, porque perguntavam-lhe muitas vezes, então o que é que eu digo fazia sessões sobre os livros feministas dela sobre mulheres, e depois as mulheres diziam tipo, então o que é que eu digo, o que é que eu posso aconselhar ao meu filho, o que é que eu digo ao meu marido, e ela tipo, não diga nada, esta luta é das mulheres, depois de repente pensou, não, isto é estúpido, não temos que falar sobre os homens, e aquele livro fala, é hilariante, e super no ponto mesmo, super bom para abrir diálogo entre mulheres e homens sem agressão, com muita empatia e compreensão. É esse o passo, como humor. tudo. É esse o passo. Olha, boa recomendação. Não sei, obrigada pela recomendação. Se calhar é uma merda e não vou gostar, mas... Não, acho que vais, por acaso acho mesmo que vais. E a última pergunta para fechar, depois disto tudo, que trash é que estás a ver agora? Que cocó é que estás a ver agora? Vou-te dizer uma coisa muito triste. Não tens visto? Eu... por causa da menopausa
e por não poder tomar hormonas, foi-me recetado, tu sabes, estou a dizer a quem não sabe ainda, já falei disto em muitos sítios. Com a Júlia E tudo. Foi-me recetado o antidepressivo das hormonas, chamam-lhe assim, entre aspas, que é um antidepressivo que se dá às mulheres em menopausa que não podem fazer terapia hormonal de substituição. E então, é uma coisa assim, uma dosinha muito coisa, pá, e mudou muito a minha vida. O que é que sucede? O meu consumo de stress está muito associado à ansiedade. E este antidepressivo melhorou bastante os meus pensamentos invasivos e etc. E estabilizou-me bastante. Portanto, tenho consumido muito menos. A única coisa que eu de vez em quando deito o olho é mesmo ao Big Brother. É, ao Big Brother? Ao Big Brother. Mas mas já é assim só mesmo... Mas é a sequela já. Terrível. Também. São as pessoas que estão todas aos gritos, não há plot, não há nada, é só pessoas aos gritos. E aquilo já não me serve, já não me... Percebo. Eu estou a rever Dr. House. Ótimo, eu gostava, por acaso. Estou a adorar. Estou a adorar. É sempre a mesma merda. É sempre lupus. Não, é sempre sarcoidosis. Não era sempre lupus. Não, é sarcoidosis. E ou é autoimune, ou é infecção, ou é bacteriana. Mas sabes como é que se fica a saber? Através de uma punção lombar. Sempre uma punção lombar. Sempre. Ou ir à casa dele ver se tem merdas. Se tem fungos na despensa. Sempre. Pá, maravilhoso. Dr. House é maravilhoso. Ana, vamos terminar, que tenho que dar almoço à minha filha. Amo-te profundamente. Também eu, Joana. Vamos almoçar, mesmo. Vá lá. Sim, bora. Não, isto, as pessoas que estão a ouvir não estão a perceber, é que isto custa muito estas duas pessoas saírem de casa, seja para o que for. Pois é, estou tão bem aqui, sabes? Sabes que podemos almoçar por aqui também? Imagina, vou buscar ovos. Não, pera, mas mandamos vir do Uber Eats a mesma coisa. Sim! E eu digo assim, eu olho e penso assim, o que é que tu queres? E dizes, o que é que eu quero? Como se estivéssemos a olhar para a lista. Isso é ótima ideia. Vá! E gravamos. Nessa. E gravamos. E fazemos o podcast que é o almoço da Ana e da Joana. Encontramos-nos mensalmente. Parece-me bem. Ou não nos encontramos, está resolvido. E queria também dizer-te que toda a gente com quem eu falo, ou que o teu nome surge em conversa, toda a gente fala de ti com um brilho. Eu espero mesmo que tu saibas disso, que eu sei que é uma coisa que não fazes de propósito nem nada, mas as pessoas, veem-te mesmo por aquilo que tu és e toda a gente te aprecia. E tu és, continua assim, amiga. Obrigada, amiga. É sério. Obrigada. Beijinhos. Prontos, Ana Marco está. Ela é incrível, não é? É uma das minhas pessoas preferidas. Comecei a trabalhar com ela há coisa de 1 ano e tal, quando fiz as manhãs na Antena 3. E eu pensava erradamente, fui eu a presunçosa, que uma pessoa tão completa, tão culta, talvez não fosse tão sensível e sensata e não tivesse paciência para os outros e para ouvir os outros, ainda para mais, mas sou apaixonadíssima por ela. Aliás, até agora só tenho entrevistado ou conversado com pessoas que me dizem alguma coisa. A partir de amanhã já não. A partir da próxima semana, em que o convidado é o comediante Paulo Almeida, ele já não me diz nada, não o adoro, não gosto dele, não o respeito e por isso vai ser uma entrevista incrível. Não esqueçam que 7 de outubro no Vilaré vou ter um novo espetáculo. É o primeiro espetáculo de Não Sei Ser no Vilaré. Até agora tinha escutado todas as salas no Lisboa Comedy Club. Bora fazer uma cena maior, bora fazer uma cena diferente, que é sempre diferente, mas vamos aumentar a escala e conto convosco. Já agora, até para a semana. É o podcast Não Sei Ser.